Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é Luiz Fernando, é um grande prazer ter a sua audiência aqui de novo. E bom, pessoal, vamos aqui para a edição dessa quarta-feira, dia 22 de janeiro, edição de número 91. E bom, no programa de hoje, rapaziada, tem muita coisa pra falar, viu? O programa de hoje tá recheado, né? Pra começar, eu vou comentar sobre os jogos de ontem. Ontem tivemos a abertura da semana das rivalidades na NBA. Tivemos ontem alguns jogos ali entre times que são considerados rivais, né? Tivemos ali a batalha de Nova York entre Brooklyn e Knicks. Tivemos também Denver e Sixers, que na teoria era para ser o duelo entre os dois melhores pivôs da liga, né, Embiid e Jokic, só que de novo o Embiid não jogou. Inclusive, a última vez que o Embiid enfrentou o Jokic em Denver foi, se não me engano, em 2019. Se não me engano, foi em 2019, cara. Assim, uma loucura. O Embiid simplesmente não gosta de viajar pro Colorado. É uma coisa impressionante. Então esse era para ser um jogo da Rivals Week, acabou que não foi direito, né, um jogo, porque não existe rivalidade entre Denver e Sixers. Tem a rivalidade Jokic e Embiid, mas Denver e Sixers não é rivalidade. Mas teve a batalha de Nova York, teve também alguns outros jogos interessantes ontem. E aí eu vou abrir o programa comentando sobre esses jogos. E depois, meu amigo, tem muita coisa sobre o mercado pra gente conversar. Né, ontem saiu muita informação, né, envolvendo o nome do Jimmy Butler, envolvendo Phoenix, envolvendo Bradley Beal. Tem também informação sobre o mercado do Lakers. Então tem muita coisa pra falar sobre o mercado no programa de hoje, por isso que eu nem vou perder muito tempo aqui. Só vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo com seus amigos. Se você tá assistindo na Premiere, fica à vontade para comentar no chat. O chat tá aí liberado para vocês. E vambora, cara. Roda a vinheta e vamos começar porque o programa de hoje realmente tá recheado. Tá recheado de assunto, né? Como diria Ivete Sangalo, tá cheio de assunto, hein, papai? Tá cheio de assunto. Hoje tão cheio de assunto. Roda a vinheta, bora. Beleza, então, pessoal. Vamos aqui iniciar comentando sobre os jogos de ontem, né? Tivemos uma rodada com 5 jogos nessa terça-feira. E aí vamos começar falando sobre a batalha de Nova York, né? Knicks e Nets se enfrentaram ontem, né? Jogo disputado lá no Barclays Center, na casa do Brooklyn Nets. E, cara, que jogo bom, viu? Que jogo bom. A prévia desse jogo apontava um favoritismo gigantesco pro New York Knicks, que era, né, justificável. Né? Hoje Knicks e Nets estão em prateleiras totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Só que teve ontem um fator que acabou fazendo o jogo ser bem mais equilibrado do que esperávamos, que foi o fator Jordi Fernandes. O Jordi Fernandes, pra mim, ele é um dos melhores técnicos dessa temporada. Óbvio que ele não vai concorrer ao Coach of the Year, porque o Brooklyn vai ter uma campanha patética no fim da temporada. Vai ter uma das piores campanhas. E isso se, né, o plano da diretoria, né, der certo. Então ele não vai concorrer ao Coach of the Year. Só que pra mim é indiscutível que o Jordi Fernandes, nessa temporada, é um dos 4, 5 melhores treinadores da liga. Mas pra mim não tem debate sobre isso. Não tem debate. Em termos de trabalho, qualidade de trabalho e capacidade de tirar o máximo dos seus jogadores, o Jordi Fernandes é um dos melhores dessa temporada. E ontem a gente viu isso. Enfrentando um Knicks que é, assim, não é que o Knicks é um pouco melhor do que o Nets. O Knicks é muito melhor.
E tava com Jalen Brunson, tava com Karl Anthony Towns, tava com a galera ali. Enfrentando esse time e tendo o time que tem, cara, o Jordi Fernandes conseguiu, cara, chegar muito perto da vitória. Mas muito perto. Se não é o Jalen Brunson ali na reta final, matando 3 bolas enormes ali nos últimos 2 minutos, o Nets poderia ter ganhado o jogo. Poderia ter ganhado. E jogando muita bola, tá? Jogando bem na defesa, fazendo um bom trabalho no ataque, tendo ali um DeAndre Russell entregando um dos seus melhores jogos na temporada. 23 pontos, 10 assistências, jogando muito bem o D'Angelo. O Brooklyn quase ganhou, mano. Quase ganhou. No fim, pesou a questão talento. Jalen Brunson foi absurdo na reta final. O Karl Anthony Towns fez um puta jogo. 25 pontos, 16 rebotes, 6 assistências. Uma atuação enorme do Karl Anthony Towns. Anunoby fez um jogo muito bom também. E aí essa diferença, né, nos elencos acabou fazendo a diferença no final. Só que, cara, o Brooklyn pra mim sai com a cabeça erguida. Cabeça erguida. Perdeu, mas jogou bem, competiu. E o Jordi Fernandes é muito bom, mano. Nossa, cara, o Jordi é muito bom. Eu não tenho nenhuma dúvida de que se o Nets não tivesse trocado Schroeder e Dorian Finney-Smith, eu não tenho dúvida de que o Nets estava brigando por pós-temporada. Tava brigando firme, tá? Porque o Jordi é bom demais e ele consegue fazer esse time jogar. Ele consegue, cara. Consegue. Então, foi um baita jogo. Knicks, merecidamente, saiu com a vitória. 29ª vitória do time na temporada. O Brooklyn jogou bem, mas perdeu. O que passa longe de ser algo ruim, né? Pro Brooklyn hoje, o que aconteceu ontem é o melhor cenário. O time jogar bem, o time mostrar qualidade, perder, porque tem que perder para a Copa Cooper Flag, e ter concorrentes na Copa Cooper Flag ganhando, como foi o caso do Blazers, que bateu, né, ontem o Miami Heat. Daqui a pouco eu falo mais sobre esse jogo do Heat, que tem muita coisa para falar. Então, derrota do Brooklyn, mas, cara, derrota cabeça erguida. Cabeça erguida, cara. Jogaram bem e foi um ótimo jogo. Foi realmente um ótimo jogo. Depois, nós tivemos a vitória do Blazers, né? Portland ontem venceu o Miami Heat por 116-107, no que pode ter sido o último jogo de Jimmy Butler com a camisa de Miami, né? Ontem, já entrando aí na questão de Jimmy Butler, ontem saiu a informação do nosso querido Shams Charania, de que a troca do Jimmy Butler pode estar se aproximando, né? Segundo o Shams, o Heat teve ali algumas conversas mais produtivas com outras equipes em relação à troca do Butler, e o Jimmy Butler, aparentemente, pela terceira vez, pediu para ser trocado. Ele já havia pedido na entrevista coletiva, depois ele fez uma reunião com o Pat Riley e pediu para ser trocado de novo. E aí, segundo o Charania, ontem ele novamente pediu para ser trocado, né? Então, por conta do terceiro pedido de troca do Butler e por conta dessas conversas que o Heat conseguiu ter com outras equipes, a expectativa é que ainda nessa semana o Jimmy Butler seja trocado. E o destino pro Jimmy Butler, o destino do Jimmy Butler, parece já ter sido meio que definido. Como ele vai pra lá é a questão, mas pra onde ele vai parece já tá certo e deve ser realmente o Phoenix Suns. E por que eu falo isso? Porque meio que algumas horas depois da informação do Charania de que a troca do Butler deve sair nos próximos dias, saiu a informação também do Shams Charania de que o Phoenix Suns fez uma troca com o Jazz visando acumular mais capital de draft, né? A troca foi a seguinte, né? O Phoenix enviou para o Jazz
uma pick de primeira rodada desprotegida de 2031 e, em troca, recebeu 3 escolhas do Utah Jazz, né? As escolhas de 25, 27 e 29. Só que aí tem o adendo de que são escolhas... não são escolhas desprotegidas, né? Em 2025, por exemplo, o Phoenix vai ficar com a pior escolha entre Minnesota e Cleveland, né? O Jazz tem essas 2 escolhas, e aí a pior delas, em 2025, vai para o Phoenix. 2027, o Phoenix vai ficar com a pior escolha entre Minnesota, Cleveland e Utah. E em 2029, o Phoenix fica com a pior entre Minnesota, Cleveland e Utah, né? O Phoenix, então, trocou uma pick desprotegida que tende a ser muito boa. Essa escolha de 2031 do Phoenix tende a ser uma escolha de topo de draft, pelo menos é a expectativa. Phoenix trocou essa escolha para pegar mais escolhas, ou seja, pensou em volume de picks, em volume de ativos. E por que o Phoenix Suns estaria acumulando escolhas de primeira rodada? Por quê, hein? Só porque do nada começou a pensar no futuro? Óbvio que não. O Phoenix obviamente fez essa negociação pensando em acumular ativos para fazer uma grande troca. E, ao que tudo indica, vai ser realmente pelo Jimmy Butler. E aí, para botar ainda mais fogo nessa questão aí de Butler em Phoenix, saiu também a informação, essa do nosso querido John Gambadoro, que é uma das principais fontes de Phoenix. Saiu a informação dele dizendo que o Bradley Beal estaria disposto, a abrir mão da sua cláusula de veto de troca caso o seu destino seja o Milwaukee Bucks. Se o Phoenix der um jeito de mandar o Beal para Milwaukee, ele toparia a troca, abriria a mão do seu veto e aceitaria ser negociado, né? Não saiu nada em relação ao interesse verdadeiro do Bucks no Beal, isso não saiu. O que tem sido falado é que o Bucks pode acabar trocando o Chris Middleton, mas não é falado que o interesse é exatamente pelo Bradley Beal. Mas tem essa possibilidade, né? O que é mais um indicativo de que o Phoenix está planejando e deve sim fazer uma troca grande, ainda mais agora que acumulou mais escolhas de primeira rodada e que tem aí uma brecha, né, para trocar o Bradley Beal, que seria enviar ele para Milwaukee. Um outro destino que pro Bradley Beal, e aí quem fala isso é o Brad Siegel, seria o Detroit Pistons. Mas aí seria o interesse do Detroit e não o interesse do Bradley Beal. No caso do Bucks, o Bradley Beal tem interesse de jogar lá, né? Só para pontuar. Então, basicamente, rapaziada, tá se desenhando a ida do Butler para Phoenix. Provavelmente, não provavelmente, né? Certamente, dá pra gente cravar isso já. Vai ser uma troca envolvendo 3 ou 4 equipes. Vai envolver Miami, vai envolver Phoenix e vai envolver um terceiro time. Pode ser o Milwaukee, né? Pode ter um quarto time também na brincadeira. Né? Vai ser uma negociação grande, não vai ser uma negociação pau a pau entre 2 equipes. Vai ser uma negociação maior. E o Jimmy Butler deve sim ir pro Phoenix Suns. Ontem ele até entrou em quadra usando um tênis com as cores do Phoenix Suns, né? Já meio que dando indicativo para onde ele vai. Então, gente, ao que tudo indica, é o que vai acontecer mesmo, tá? Meu palpite é que o Bucks de fato seja o terceiro time envolvido. E aí uma troca seria, pensando aqui nos jogadores em si envolvidos, o Butler deve ir para Phoenix, o Chris Middleton e talvez o Brook Lopes devem ir para Miami, né? E aí eu tô pensando em salário, né? O Middleton recebe o quê? Deixa eu ver aqui, ó. Jimmy Butler
Jimmy Butler tem um contrato de... vamos por isso pro track, ó. Jimmy Butler, 48,7 milhões. O Chris Middleton. Chris Middleton é 31,5 nessa temporada. Ele tem uma player option pro ano que vem. E o Brook Lopes. Ver se vai fazer a boa aqui pro track. Brook Lopes é 23,5. Ficaria aí uma quantidade um pouquinho a mais, né? Mas enfim, o negócio meio que se desenharia dessa forma. Chris Middleton, Brook Lopes ou mais alguém iria para Miami. E aí o Bucks ficaria com o Bradley Beal. E aí as picks, né, do Phoenix seriam distribuídas, né, entre Miami e Milwaukee, né? Seria basicamente isso, né? Um negócio meio bagunçado, né? Mas seria meio que esse o desenho, né? Pelo menos é o que eu imagino, e eu vi outras pessoas também explorando esse cenário, né? Phoenix pega Butler, Miami pega o Middleton, Brook ou algum outro cara para bater salário e algumas das picks do Phoenix, e o Bucks pega o Bill e talvez algumas picks. Essa seria uma negociação possível. Tem a possibilidade de entrar um quarto time também na jogada, e aí a negociação ficaria ainda mais bagunçada. Mas, independente do formato em si mesmo da negociação, o formato exato, deve ser uma negociação de 3 ou 4 times, com Phoenix e Miami sendo envolvidos, com Phoenix mandando picks, com Bill indo para algum lugar e o Butler realmente desembarcando no Arizona. Isso é o que deve acontecer, é o que está se desenhando. Sinceramente, se eu fosse Phoenix, tá? Eu não sei se eu faria esse negócio. Óbvio que abrir mão do contrato do Bill é uma maravilha. Assim, se você tem a oportunidade de sair desse contrato, cara, você tem que fazer. Porque assim, poucos times têm a possibilidade de sair de um contrato desse. Então, se você consegue, beleza, ponto positivo para você. Mas para fazer isso, cara, o Phoenix Suns está hipotecando todo o seu futuro, que já estava muito comprometido. O futuro do Phoenix Suns já estava hipotecado. Fazendo essa troca, o Phoenix Suns hipoteca ainda mais o seu futuro. E sem ter a garantia de que vai de fato valer a pena. Porque, beleza, o Jimmy Butler, ele é um jogador melhor do que o Bradley Beal? Sim. É um cara mais provado do que o Bradley Beal? Com certeza. Eu acho que o Jimmy Butler pode dar mais certo em Phoenix do que o Beal. Eu confio nisso. Eu acredito nisso. Porém, é um cara com problema de lesão. É um cara que vai ter que ganhar uma bala na próxima temporada. O Phoenix vai ter que abrir o caixa. Vai ter que desembolsar uma grana violenta pra renovar com o Butler. E, mano... Assim, o Jimmy Butler... É foda falar isso, mas... Ele não te garante nada, saca? Ele não é um Giannis. Você entende? Ele não é um Kevin Durant. O Kevin Durant chega no seu time... Pô, irmão, você tem a confiança de que o cara, velho, ele vai estar em quadra na maioria dos jogos e vai performar na maioria dos jogos. Como é o caso do Durant. O Durant, desde que chegou no Phoenix, se tem uma coisa que você não pode reclamar é do Kevin Durant, né? O Jimmy Butler, você não garante que ele vai estar em quadra na maioria dos jogos, e você também não garante que ele vai jogar bem na maioria dos jogos, porque o Butler, ele tem a questão da preguiça de temporada regular. E o Phoenix Suns, óbvio, tem que pensar em playoff e tal, mas primeiro tem que chegar no playoff. Hoje não é garantia que o Phoenix Suns vai estar no playoff. E pra estar no playoff, o Phoenix vai ter que fazer uma temporada regular melhor. E aí vai precisar do Jimmy Butler,
querendo jogar na regular, né? Então, sei lá, cara, eu não sei se eu faria essa troca se fosse Phoenix. Não faria. Não faria. Mas é aquilo também, né, velho? O Phoenix já tá afundado aí no all-in. Já tacou o foda-se pro futuro. E aí é aquilo, mano. Tá no inferno, velho. Abraça o capeta, né? Já tá afundado? Já abriu mão do futuro? Então, velho, que se dane. Tá ligado? É aquilo que se dane. Enfim. Sobre o Bucks podendo pegar o Bradley Beal nesse cenário. Eu não sei como ficaria o encaixe do Beal com o Lillard. Até acho que pode ser interessante, de certa forma, ter Bradley Beal, Lillard e aí tendo o Giannis ali. Talvez dê certo. Talvez dê certo. O Bucks teria que abrir mão de salário também, né? Abrir mão de mais salário, além de Middleton e Brook. E aí tem sido falado que o Bucks pode abrir mão do Pat Connaughton também. E aí que entraria uma quarta equipe pra receber Pat Connaughton, enfim. Então, até que eu vejo com olhos um pouco melhores a ida do Beal pro Bucks. Tem a questão do contrato do Beal, que é uma bizarrice. Mas sei lá. O Brook Lopes não é o mesmo Brook Lopes de anos anteriores. O Middleton também não é. Eu acho que, inclusive, o Bradley Beal nessa temporada tá jogando mais do que o Chris Middleton. Então, até que eu não desgosto tanto dessa troca pro Bucks. Também não faria, tá? Mas eu gosto mais da ida do Beal pro Bucks do que da ida do Butler pro Phoenix. Pode parecer estranho, mas é isso. E pra Miami, dado a situação que o time ficou aí com o Butler, cara, você sair disso, tendo Brook Lopes, Chris Middleton e picks de primeira rodada, óbvio, não é a mesma coisa, né? Tipo, você não vai sair no positivo da troca, é uma derrota pro Miami Heat. Mas, dado o cenário, velho, até que eu não acho tão ruim, não. Até que eu não acho tão ruim, não. Entendeu? O que me pega nisso é a questão do Phoenix meio que abrir mão do pouco futuro que tem, sem ter a garantia de que vai, de fato, ser campeão. Porque pra valer a pena isso, tem que ser campeão, né? Então, enfim, cara, é um negócio complicado. Vamos esperar pra ver a confirmação mesmo. Mas hoje, cara, é muito difícil imaginar um cenário onde o Butler não vá pro Arizona. É muito difícil. É muito difícil. É realmente o mais provável a acontecer. E aí, dada essa situação, ontem o Butler, talvez pela última vez, né, pisou em quadra com a camisa do Heat. E, cara, foi um desastre, assim. Grande verdade é que foi uma atuação patética do Jimmy Butler e do próprio Miami Heat também. Não é como se o Miami tivesse jogado demais e só o Butler tivesse jogado mal. Não. O Butler foi muito mal no jogo e tal. Terminou o jogo com míseros, né? Com míseros 13 pontos. 4 de 9 no field goal. Totalmente sem vontade de jogar. E eu acho que a cena que melhor ilustra isso é a cena dele totalmente afastado ali no banco de reservas durante um timeout do time, né? Até peguei aqui a imagem, ó. Você vê aqui, ó, time inteiro do Miami Heat reunido e o Butler totalmente afastado. Então, assim, ele tava totalmente desinteressado, né? O que eu acho ruim, assim, né? Eu acho muito ruim quando essas questões extra-quadra entram em quadra. Eu acho que fica meio que suja um pouco a imagem, né? Desgasta um pouco a imagem do Butler, né? Não que ele já não tenha desgastado a imagem dele, mas... Enfim, eu acho que não precisava. Mas... sentimento do cara... Claramente o Butler tá de saco cheio mesmo do Heat, então... Enfim. Foi muito mal no jogo. O Heat também foi muito mal. Apesar do Heat até ter fechado o jogo relativamente bem... Cara, o time sofreu um derretimento inacreditável, né, cara? O Heat começou o jogo abrindo 10 pontos de vantagem, ataque até fluindo bem. E aí, do nada, o time errou umas 10 bolas de 3 ali seguidas, o ataque parou de funcionar e o Blazers cresceu. O Blazers cresceu e além de ter virado, cara, o Blazers chegou a abrir 20 ali.
depois desse bom momento do Heat. Né? Fechou ganhando por 116-107. O DeAndre Ayton relembrando os tempos de Dominator, sabe? A Fernie Simons também crescendo ali no jogo no final, matando bolas importantes, terminou com 24 pontos. Então, se ontem foi o último jogo do Butler com a camisa do Heat, foi uma despedida triste, cara. Jogando mal, mostrando total descompromisso com o time e com o time sendo totalmente amassado por um time de tanque, por um time que não quer vencer. Então, horrível, cara. Horrível a noite ontem pro Heat. Mas um ponto positivo dessa noite pro torcedor, né? É que, pelo menos, parece que a novela tá se encaminhando para um final, né? Pelo menos tem isso aí para o torcedor ficar feliz. Porque a principal coisa que o torcedor do Heat quer hoje, pelo menos eu imagino que, né, que seja o que o torcedor do Heat quer, é que isso tudo acabe, mano. É que a situação acabe logo pro time poder seguir em frente, tá ligado? E parece que isso vai acontecer, né? Com as informações que saíram ontem, deve sim ser questão de tempo para essa negociação ser fechada e pra era Jimmy Butler finalmente acabar no Miami Heat. É duro falar desse jeito, né? Mas pelo jeito que as coisas estão, realmente acabar a era Jimmy Butler em Miami vai ser um alívio. Vai ser um alívio. Felizmente, porque é um cara que, pra mim, ele se colocou num patamar de ídolo da franquia. Se o Heat foi competitivo nesses últimos anos, foi por conta do Butler, muito por conta dele. Se o time chegou em 2 finais nesses últimos anos, foi por conta do Butler. A última, contra Denver, cara, se não é ele, o Heat talvez não tivesse passado nem do play-in. Então, é um cara que eu acho que sim se colocou no patamar de ídolo, mas ele sai de uma forma muito ruim. Brigando com a diretoria, não performando em quadra, tendo várias atitudes questionáveis. Foda. É foda. Eu realmente não sei se o Butler vai sair pelas portas da frente. Acho que não. Acho que ele vai sair pela porta dos... Bom. Vamos lá então, né? Tivemos depois a boa vitória do Toronto Raptors em cima do Orlando Magic, né? Toronto ontem em casa, jogando naquela quadra retrô maravilhosa, venceu por 109-93. O Scottie Barnes entregou ontem uma atuação maravilhosa de 17 pontos, 11 rebotes, 8 assistências, jogando bem demais, bem demais. O Magic, que até começou o jogo bem, né, abrindo 15 de vantagem, metendo 37 pontos no primeiro quarto. O Magic acabou caindo muito de rendimento depois do primeiro período, tanto que no segundo e no terceiro quarto, somados, o Magic só conseguiu marcar 33 pontos. O time caiu muito de produção, muito por conta do número surreal de desfalques. O Magic ontem jogou sem Franz Wagner, sem Jalen Suggs, sem Goga Bitadze, sem Mo Wagner, sem Cole Anthony, sem Gary Harris, sem Jet Howard. E durante o jogo perdeu o Jonathan Isaac. Né? Então, cara, uma noite muito complicada por Orlando Magic. Né? O Banqueiro e o KCP meio que jogaram sozinhos ali. Tentaram fazer alguma coisa, mas ficou bem complicado. O banco do Magic ontem foi uma coisa bem ruim de se ver. E é foda cobrar mais, né, de um banco que teve Caleb Houston, Trevor Quinn, Corey Joseph e o Jonathan Isaac, que jogou só 5 minutos, né? Então, foda, cara. Felizmente, as lesões estão pesando muito contra o Magic aí nos últimos jogos. São 4 derrotas seguidas. Foda, né? O time que conseguiu segurar bem as pontas durante um bom tempo, sem Banqueiro, sem o próprio Franz Wagner. Parece que agora, né, os desfalques estão cobrando um preço. O preço tem sido essas derrotas seguidas. Torcer pro Magic conseguir reverter as coisas e torcer, né, para as lesões darem uma trégua, né, pro Magic, porque o time que tá sofrendo com lesão, hein? O time que tá sofrendo com lesão, assim como o Philadelphia.
Philadelphia é outro time que tá sofrendo demais com lesões. Só que diferente do Magic, que durante um tempo conseguiu lidar bem com os desfalques, conseguiu achar alternativas, o Philadelphia em nenhum momento conseguiu achar essas alternativas. E ontem, enfrentando o Denver, não foi diferente. De novo, sem o Embiid, o Philadelphia foi totalmente amassado pelo Denver. O Denver venceu por 144-109. Segundo tempo dominante do Denver, metendo 40-27 no terceiro quarto. Inclusive, o Denver, em 3 dos 4 quartos, passou dos 30 pontos. Foram 35 no primeiro, 42 no segundo e 40 no terceiro. Simplesmente um amasso. Nikola Jokic precisou de só 3 quartos para anotar mais um triple-double. Inclusive, esse número é bizarro, né? O Jokic, nesses últimos 8 jogos aí, onde Denver ganhou 7, ele fez 5 triple-doubles, sendo que 4 deles foram em 3 quartos. Nesses últimos 8 jogos, o Jokic não jogou 4 últimos quartos. Coisa que nas primeiras semanas de temporada era inimaginável. O Jokic ter esse tipo de tranquilidade era algo que não existia nas primeiras semanas. O Denver estava sendo totalmente dependente do Nikola Jokic. E não que hoje o Denver não dependa do Jokic para jogar bem, para vencer grandes times. Não, o Jokic ainda é uma peça crucial, óbvio que é. Só que o Denver tá tendo mais alternativas. Tem o Jamal Murray crescendo de produção, tem o Michael Porter Jr. extremamente consistente, tem o Russell Westbrook produzindo muito bem, muito bem. Ele e o Jokic estão formando uma das melhores duplas dessa temporada. Não é exagero dizer isso. O ataque muito mais fluido, as jogadas acontecendo com mais naturalidade, lembrando, o Denver de 23 e de boa parte de 2024, no ano passado, na temporada passada. Então as coisas estão fluindo muito bem em Denver. E a vitória de ontem, ela é resultado disso. Dessa ótima fase que o Denver tá e da total bagunça que é Filadélfia. Filadélfia é uma bagunça, gente. Essa é a grande realidade. Óbvio, as lesões têm um impacto gigantesco? Tem um impacto enorme. Tem um impacto enorme. A questão é: o time é mal treinado. Desculpa, eu adoro o Nick Nurse, tá? Eu adoro o Nick Nurse. Mas a real é que o trabalho dele nessa temporada é muito ruim. E é ruim no sentido de falta de organização. É um time que não sabe como ataca e sabe ainda menos como defende. É um time muito frágil na parte defensiva. Muito frágil. Ontem o que o Denver pontuou em contra-ataque foi brincadeira. Um monte de cesta fácil. O Jokic tava achando assistência igual água. Ele não tinha nenhuma dificuldade para explorar janelas de passe, porque o Philadelphia não conseguia fechar essas janelas, Então, cara, é muito feio ver o Philadelphia jogar. Muito feio. E a situação por lá não tá legal, não. Saiu informação ontem da Rachel Strand, que é repórter de Denver, falando que o vestiário de Filadélfia ficou quente, Teve muita gritaria e tal. Parece que o próprio Tyrese Maxey deu uma cobrada geral. Ele que é é o grande líder do Philadelphia nessa temporada, A grande verdade é essa. Carregando o time nas costas. Então, situação feia, cara. 7 derrotas seguidas. É a segunda pior sequência da NBA. Atrás. À frente, melhor dizendo. Só do Wizards, que perdeu as últimas 11. Cara, situação horrorosa, mano. Situação horrorosa. E é o que eu falo, velho. Não é só resultado, mano. É
É nível de atuação, é falta de vontade. Cara, trágico o que acontece em Filadélfia. Trágico. Um time que investiu, né? Um time que hoje, cara, hoje é um time que eu não vejo brigando por pós-temporada. Por algum pequeno período, eu vi o Philadelphia podendo voltar a sonhar com pós-temporada. Mas hoje, cara, não dá pra ver Philadelphia brigando. Desculpa, não dá. Hoje Philadelphia tá muito atrás de Indiana, tá muito atrás desses times. Tá muito atrás de Atlanta. Pra mim hoje, mesmo sendo a bagunça que pra mim hoje o Charlotte é um time que eu confio mais indo pra um play-in do que o Philadelphia. Né? Então, cara, situação horrorosa, mano. Horrorosa. Mas o Denver não tem nada a ver com isso, foi lá, venceu. Denver numa crescente muito boa, ganhou 7 dos últimos 8 jogos, como eu já falei. Subindo na classificação, Nikola Jokic, um absurdo de jogador. A temporada dele é histórica. E o principal, mano. E o principal. O coletivo aparecendo. Né? Os outros caras aparecendo. Né? Pegando aqui, ó. Ontem teve o Jokic brilhando. Mas como eu falei, Michael Porter, 3 de 6 no perímetro. Russell Westbrook, 11 pontos, 7 rebotes, 9 assistências. Christian Brown com 20 pontos. Ontem o Jamal Murray não foi tão bem assim, mas ele tá numa crescente muito legal. Aí você tem Aaron Gordon voltando bem de lesão. O Julian Strouter ontem meteu 23 pontos, gente. Né? Então, cara, é aquilo. O coisa ruim tá de volta, mano. Quem achou que o Denver não ia brigar por título nessa temporada, pela crescente que o time tá, eu não duvido. Não duvido. Sinceramente, não duvido. E aí, né, gente, pra encerrar a rodada de ontem, tivemos um dos jogos mais sem graças de ontem, né? Que foi Lakers e Wizards, né? Um jogo que não tinha tanto interesse assim e acabou sendo um jogo bem do sem graça, né? O Wizards não chegou a competir ontem, né? Tomou 111 a 88. Uma vitória muito dominante do Lakers, como tinha que ser mesmo. Anthony Davis brincou no garrafão do Wizards. 29 pontos, 16 rebotes, com 4 tocos. Atuação muito forte do AD. O LeBron se tornou o segundo jogador da história a fazer um triple-double aos 40 anos. Meteu 21 pontos, 13 assistências e 10 rebotes. Mais um recorde na conta do velho. Ele que, se não me engano, passou o Scottie Pippen entre os jogadores com mais roubos de bola na história. Se não me engano, ontem ele também quebrou esse recorde. Então, mais uma noite histórica do velho. Austin Reeves, com 16 pontos e 8 assistências, também ajudou, apesar das tijoladas no perímetro. Dorian Finney-Smith teve um dos seus melhores jogos com a camisa do Lakers. Foram 4 bolas de 3 convertidas em 6 tentadas. E a vitória veio. Vitória esperada, vitória importante, 23ª vitória do time. E o Wizards sofreu a derrota de número 36. Wizards que teve ali o Coulibaly se destacando e tal. Alex Sarr ontem meteu 5 tocos, fez um bom jogo, mas passou longe de ser o suficiente para brigar. Por falar em Lakers, e aí entrando de fato aqui no bloco de notícias, comentar sobre o mercado de Los Angeles, né? Porque temos novidades sobre o mercado do Lakers, né? Então só vou rodar aqui a vinheta e já vou comentar sobre isso. Ó, vamos lá, gente. Informação aqui de ontem. Peguei aqui esse post aqui do Pisou na Linha, onde eles compilaram tudo que foi reportado pelo Jovan Buha. Seguinte, Jovan Buha ele falou o seguinte: a ideia geral é de que o Lakers não deve fazer uma super troca na próxima trade deadline. O mais provável é que movimentos menores que não envolvam as escolhas de primeira rodada da franquia sejam feitos, melhorando o entorno de LeBron e AD, como aconteceu com a chegada de Dorian Finney-Smith. Em geral, a franquia procura 3 tipos de jogadores. Primeiro, o conhecido desejo por um pivô reserva, qualificando os minutos da segunda unidade
e alguém que possa jogar com Anthony Davis, mais um ala que seja eficiente dos dois lados da quadra e mais um armador, já que Shake Milton não se firmou e DeAndre Russell caiu. Com o retorno de Vanderbilt, que inclusive deve voltar já na próxima rodada, né? Informação de agora há pouco. E a escassez de opções nas alas no mercado, mais provável é que LA seja agressivo em uma troca por um armador e pivô extra. O ceticismo da franquia em negociar suas escolhas de primeira rodada ainda é muito grande. Ou seja, segundo Jovan Buha, o Lakers não vai fazer nenhuma super troca, não vai fazer nenhuma loucura e vai focar em bons movimentos pontuais, como foi no caso do Dorian Finney-Smith, que na minha opinião foi uma baita troca que o Lakers fez. Nomes que podem ser possibilidade aí, né, na questão de pivô, o nome do momento, e é o nome que vem sendo ventilado no Lakers há muito tempo, é o Valanciunas, né? É um cara que vai estar disponível para troca, é um cara que talvez não, né, consiga chegar sem ter a necessidade de envolver escolha de primeira rodada. Então ele, na minha visão, é o principal nome pra gente observar, para ser esse pivô reserva aí do AD. Acho que seria um nome maravilhoso, para mim um encaixe muito bom. Tem aí a especulação em relação ao Vucevic, mas eu acho que o Vucevic é muito caro, e como o Lakers não quer abrir mão de escolha de primeira rodada, acho que o Vucevic tá meio que fora de cogitação. Tem a possibilidade do Robert Williams, mas eu, sinceramente, eu tô com um feeling de que ele vai acabar indo pra Houston, até por conta da relação dele com o Doka. Acho que ele pode parar por lá. Então eu acho que hoje o nome mesmo do Lakers é o Valanciunas. É o Valanciunas. Pra armador, aí eu já teria que dar uma esmiuçada maior aí no mercado, né? De bate-pronto, assim, eu não consigo pensar num nome, né, tão óbvio assim que, putz, esse cara pra ser reserva, ou é o cara, não sei. Não consigo pensar num nome tão óbvio, não. Aí eu vou ter que parar pra pensar um pouco. Mas o Valanciunas, pra mim, é o nome a se observar. Então, esse foi o relatório do Jovan Buha. Hoje, pela manhã, o Shams Charania soltou o seguinte report. E aí eu peguei o post também do Pisou na Linha que repercutiu isso. Ele falou o seguinte: LeBron James e Anthony Davis estão cada vez mais preocupados com a falta de um grande movimento do Lakers no mercado. A dupla de astros e J.J. Redick estão pressionando por um movimento maior que eleve o time a disputar o título, mas que nesse momento ainda é incerto. LA tem 2 escolhas de primeira rodada negociáveis e tenta encontrar maneiras enquanto a pressão vai se tornando pública com as recentes entrevistas de James e Redick. O LeBron, inclusive, recentemente, ele deu uma entrevista depois da derrota para o Clippers, falando que para o Lakers vencer, por conta do elenco que tem que fazer jogos perfeitos, né? E aí, claramente, foi uma crítica ao Pelinka, que montou um time que, se não joga de forma perfeita, não consegue ganhar. E é um fato, né? A avaliação do LeBron é a correta. Então, de um lado, tem o Buha reportando que o Lakers não vai fazer nenhum movimento agressivo, e do outro tem o Charania falando que LeBron, AD e o próprio J.J. Redick querem um movimento mais agressivo. E aí fica a dúvida sobre o que o Lakers vai fazer. Conhecendo o Pelinka do jeito que a gente conhece, o mais provável é pensar no Lakers não sendo agressivo como não foi nos últimos anos. A gente lembra muito daquela trade deadline que trouxe D'Angelo, que trouxe Vanderbilt, que meses antes tinha pego ali também o Hashimura. Mas aquilo, velho, foi um ponto fora da curva. O normal do Pelinka é fazer negociação pontual. Ou nem fazer nada, como não fez ano passado, né? Nesse ano pegou o Dorian Finney-Smith, que foi uma baita de uma surpresa, né? Óbvio, era um nome já ventilado e tal, mas o Pelinka não dava nenhum sinal de que ia fazer uma negociação dessa e conseguiu, né? Então, mérito do Pelinka. Mas aquilo você sabe que é um em 1 milhão. Assim, eu, particularmente, não acho que o Lakers vai fazer uma loucura por ninguém, tá? Não acho. Eu acho que o Lakers vai se esforçar pra pegar um Valanciunas da vida, tá? Mas não mais do que isso. Cam Johnson, quem mais? Zach LaVine. Eu não acho que o Lakers vai atrás desses caras. Não acho, né? E aí eu acho que pode acontecer de, se o Lakers ir mal,
Aí eu acho que existe uma chance muito grande do LeBron não vir para a temporada que vem. E eu não duvido do AD forçar uma troca na off-season. É o que eu acho. É o cenário que eu enxergo hoje. Lakers não faz nenhum movimento pica. O time cai numa primeira rodada. LeBron anuncia a aposentadoria. AD pede troca. E aí o Lakers vai encarar um período de muito sofrimento. É o que eu enxergo hoje sendo o futuro do Lakers. Pode mudar? Pode. Pode acontecer do Pelinka fazer uma super troca por alguém? Pode acontecer, porque a gente tá falando de Los Angeles. Los Angeles tem dessas. Do nada, algum All-Star desembarca por lá. Tem esse cara no mercado? Não. Zach LaVine não é mais um All-Star. Cam Johnson não é um All-Star. O único All-Star que tá no mercado é o Butler e a tendência é que ele vá pra Phoenix. Então, pode acontecer, mas hoje eu acredito realmente num Lakers se movimentando por um Valanciunas da vida. Não vai brigar por nada. Eu acho muito difícil esse Lakers brigar por alguma coisa. Vai me surpreender bastante. E aí eu acho que o futuro do Lakers mesmo vai ser isso. LeBron se aposentando, AD forçando uma troca. E o time passando por um período longo aí de reconstrução, tendo J.J. Redick ou um outro treinador ali no comando. É isso. Bom, essas eram as notícias que eu queria trazer hoje, tá? O mercado tá quente, então a tendência é que durante o dia saiam mais informações. Caso saia algo muito relevante, eu vou fazer um vídeo específico comentando com vocês. Se não, eu trago amanhã as atualizações do mercado para vocês no Swish TV Show, tá bom? É isso então, gente. Obrigado mesmo pela audiência de vocês. Vou aqui tocar a vinheta e vou pra despedida. Gente, obrigado, tá? Obrigado demais pela audiência de vocês. Espero que todo mundo tenha curtido o programa de hoje. Um grande beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã. Ou hoje, caso algo extraordinário aconteça. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência, beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Tchau!